Esse foi o primeiro amuleto que eu criei na Florita Arco-Íris, e toda vez que alguém elogia esse amuleto, eu volto lá pro dia que eu estava fazendo ele. Passa um filme na minha cabeça, mas é muito curioso, porque muitas pessoas me perguntam sobre os cristais que estão nele, o significado dos cristais, mas pouquíssima gente me pergunta qual é a história dele. O meu nome é Tatiane Torres, eu sou fundadora da Florita Arco-Íris e hoje eu vou compartilhar com vocês a história desse amuleto. Bom, quando eu lancei a Florita Arco-Íris, eu não me reconhecia como uma pessoa artística, eu não me dava permissão para criar. Eu tinha muita vontade de criar e eu tinha algumas travas, algumas amarras. Eu olhava para o mercado, procurava joias bonitas e nada era igual ao que eu queria criar. Claro que isso também é um motivo para eu ter feito a Florita, mas aquilo não era dessa maneira na minha cabeça. Eu duvidava muito se as pessoas iam gostar desse tipo de joia. Eu duvidava muito se as pessoas iam entender as joias que eu estava vendendo, se elas iam compreender e principalmente se elas iam gostar. Mas eu nem permitia a mim mesma fazer a joia para alguém eventualmente criticar. Então, hoje eu percebo, na época eu não via dessa maneira, mas hoje eu percebo que era um problema de autopermissão. Eu não me permitia criar nem para que as pessoas criticassem. Eu já colocava na minha cabeça que elas iam criticar, que estava muito fora do mercado e que isso não era tradicional e como assim que eu tô querendo fazer isso? Até que teve um dia que esse conflito dentro da minha mente de quero fazer, não vai fazer, quero fazer, não vai fazer, e eu sentei na minha bancada. Os meus cristais ficam nos potinhos e eu coloquei os cristais na mesa. Não espalhei. E eu simplesmente determinei que naquela hora eu ia me permitir criar exatamente o que eu quisesse. Que se eu não gostasse, estava tudo bem, eu desfazia. E aí eu passei mais ou menos umas 3 horas na bancada. Não foi por conta da técnica, não foi por conta de nada, foi porque realmente tinha um processo interno muito grande para acontecer. E quando eu me coloquei na bancada, diante de todos os cristais, diante das correntes, dos fios de prata, dos alicates, todas as ferramentas, eu comecei a perceber que, na verdade, esse amuleto, ele era um processo para mim de ancoragem, de permissão de mim mesma e da minha de mim mesma, como se eu tivesse nascido naquele dia uma outra Tatiane, uma Tatiane que realmente precisava vir, porque senão a Florita não ia acontecer. Sem esse processo, a Florita não ia acontecer. E o que aconteceu foi, eu fui escolhendo os cristais. Eu não tinha nada em mente, eu não tinha pensado em nenhum cristal anteriormente. E aí eu ia vendo cada cristal, aí eu colocava primeiro um do ladinho do outro, assim na bancada, e aí depois eu via quanto de corrente que eu ia cortar para cada lado, enfim. Mas aí a seleção dos cristais foi como se eu programasse o cristal para me lembrar de algumas coisas. Então eu vou contar aqui para vocês. Aqui eu tenho uma lápis lazuli e eu ancorei nela que ela me lembrasse da minha intuição, a eu acreditar mais em mim. E aí eu coloquei do lado a ametista, e aí a ametista brilha. E eu também percebi, quando eu estava na bancada, que eu precisava ser delicada comigo também. Eu estava passando por um processo novo e que eu precisava de delicadeza, porque estava um conflito muito grande interno e que eu precisava de doçura comigo mesma. E aí também eu programei serenidade, responder as coisas com mais calma, começar a pensar um pouquinho, e ir filtrando, e deixando as coisas também chegarem. E eu também quis ancorar, por exemplo, vitalidade aqui e também proteção, estrutura, me enraizar mais, me manter mais presente nesse lugar.
e também uma permissão de começar a acessar me permitir acessar o que estava dentro de mim, o que queria se manifestar, porque eu não estava deixando nem chegar para fora. E aí no fecho, junto com essa vitalidade aqui, eu coloquei ágata de fogo para me ajudar também a ter coragem de executar. E o nome que eu dei a esse amuleto é Universo em Equilíbrio, porque eu de verdade acredito que dentro da minha mente, naquele momento, tinha um universo, tinham muitas informações de como fazer. Estava fazendo aula de joalheria, fazendo design, enfim. Então, organizar tudo isso e me permitir criar e me permitir entregar para as pessoas e que as pessoas pelo menos possam colocar a sua opinião. Então, esse colar, esse amuleto, ele é a mais pura representação do que é o coração da Florida. Então, desde o primeiro dia, eu sabia que eu queria fazer amuletos acompanhassem as nossas intenções. E esse amuleto, ele me lembra que eu já atravessei, que eu já consegui, que eu já fiz, que eu já passei. Sabe quando você é pequeno, que fala assim, vai tomar o remédio, né? Toma de uma vez só. Então, assim, quando eu sentei naquela bancada, foi isso, foi atravessar, foi um ato de coragem para mim mesma. Era como se aquilo fosse perigoso para mim. E eu fiz. Então, esse amuleto, ele ancora essa intenção de eu lembrar que eu já fiz uma coisa que era muito difícil e que sim, com dose de coragem, eu fui lá e atravessei. E uma outra coisa que eu fiz dessa maneira foi começar esse canal. O primeiro vídeo desse canal tá lá nos bastidores da coleção Alma e Matéria. Eu simplesmente liguei, a câmera tava de um jeito inadequado, me perdoem por esse vídeo, mas eu precisei colocar esse vídeo da mesma maneira que eu coloquei esse processo de criação de amuletos personalizados, cheio de cristal, cheio de personalidade, cheio de história e que realmente ancora. E hoje eu sinto uma gratidão tão grande. Quando alguém elogia esse amuleto, é como se tivesse triplicado o elogio desse amuleto, porque eu olhei para ele, quando eu terminei de fazer, eu fiquei encantada, eu gostei. Mas algumas pessoas muito próximas a mim falou, Tati, você tem certeza? Não tem bastante cristal? E se uma outra pessoa for um pouquinho mais minimalista, será que ela vai gostar? E aí, quando esse colar veio para o mundo, todas as pessoas gostaram que estão lá na Florida. E eu acho, não são todas que sabem dessa história, mas eu acho que quando a gente sabe da história desse amuleto, parece que ele faz muito mais sentido. Parece que ele realmente conta uma história de coragem, porque realmente ele é um colar audacioso, mas ele tem uma representatividade muito grande e eu tenho muito carinho por ele. E eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Você tem momentos da sua vida onde você precisa realmente atravessar isso de uma maneira muito forte e que são lugares internos seus? E se você também estiver atravessando momentos desafiadores e que você está indo, coloca aqui nos comentários se esse vídeo faz sentido, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal. Lá na descrição do canal tem o site da Florita, tem o nosso Instagram. Fica com a gente por lá também e eu vejo vocês no próximo vídeo.